Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos, estamos ao vivo e hoje eu vou começar uma série de lives, né? Esse horário das 7h30 creio que é um bom horário, porque muitos estão aí a caminho do trabalho, se organizando para ir ao trabalho, e enquanto a gente vai batendo um papo, a vida vai acontecendo. E também o objetivo maior é me conectar com você, para trazer algumas questões que eu tenho vivenciado, que eu tenho também estudado, aprofundado, porque sim, em algum outro momento da vida, se nós não passamos por dores emocionais ou questões emocionais, nós conhecemos pelo menos alguém ao nosso redor que já esteve ou está nesse lugar. E hoje a gente vai falar um pouco da depressão, né? Algo tão comum de se dizer hoje em dia. Quanto mais a gente caminha aí para o avanço da humanidade, mais a gente percebe essas dores da alma. Muitas e muitas pessoas têm relatado questões sérias com depressão, inclusive nossos jovens e em alguns casos até crianças, né? Infelizmente é muito comum hoje em dia a gente ver dois diagnósticos maiores, né? São duas grandes dores, ou a pessoa está com ansiedade ou ela está com depressão. Em alguns casos ela está com os dois ao mesmo tempo, dependendo do caso, dependendo da situação. Então, hoje a gente vai focar especificamente na depressão, porque existem algumas correlações e algumas diferenças entre elas, porém, ainda assim é importante a gente entender um pouquinho mais, né, o que quer dizer isso e como que a gente faz para sair desse lugar. Eu sou Amanda Bonifácio, para quem ainda não me conhece, e sim, eu trabalho com essas terapias holísticas e já tem um tempo. E esse começar do meu estudo sobre isso, ele começou por uma questão pessoal. Eu sentia um vazio enorme em mim e eu buscava respostas para as perguntas que eu não conseguia obter, que eu não conseguia compreender. E isso foi me levando para esse caminho da terapia holística. E uma das teorias, né, dos estudos que eu fiquei muito apaixonada e é um dos meus carros-chefes hoje, é a constelação sistêmica familiar. Porque foi nela que eu entendi, que eu compreendi que o que nós vivemos está em nós, mas não pertence a nós. Pertence ao nosso sistema familiar de origem que vem desde lá de trás, desde os nossos ancestrais, né? Então, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós viveram coisas, situações que estão conosco, acompanham o nosso sistema familiar de origem, estão conosco até hoje. E a depressão, muitas vezes, é um desses sintomas. É algo que nós carregamos desde a época lá ancestral, talvez até muitas vezes bem antes, com pessoas que nós nem sequer conhecemos, né? Nós não chegamos a conhecer, eles viveram antes de nós, mas sim estão no nosso sistema familiar de origem e por isso estão conosco. E muitas vezes a gente repete isso e não tem nem ideia do porquê que a gente está repetindo. Então, olhar para isso é também resolver questões dos nossos ancestrais. É interessante que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Então a gente tem muita informação, a gente tem muita demanda, é tudo muito online. As pessoas enviam alguma coisa, você tem que ver rápido, você tem que responder rápido, você tem que agir rápido. E isso é um processo de aceleração muito grande, que tem trazido muitas pessoas para dores emocionais. E dependendo do grau que você tiver de depressão, você vai fugir de tudo que acontece na vida. E essa rapidez e agilidade deixa as pessoas com depressão ainda mais tristes, ainda mais distantes. Elas parecem cada vez mais lentas. É o oposto disso que está acontecendo agora. Enquanto muito da vida acelera, a pessoa que está com depressão, ela desacelera. Ela vai paralisando cada vez mais. E aqui vale uma verificação, uma recomendação para você
entender se você está com depressão ou se você tem alguém que está perto de você, talvez que esteja com depressão e talvez você não esteja percebendo. Por exemplo, alguns dos sintomas da depressão. A depressão, ela começa com uma tristeza e essa tristeza, ela vai crescendo. Essa tristeza, ela é acompanhada de algo que você, normalmente a pessoa tende a olhar algo para trás. Ou ela tem saudade de alguma coisa que aconteceu, ou houve uma mudança na vida, uma ruptura, ou um luto, e essa pessoa deseja voltar para esse lugar, que já foi, nossa, mas antigamente era tão bom. Ela fica com a mente e as emoções presas ao passado, a algo que já aconteceu, a algo que foi bom, a algo que ela gostaria que voltasse, ou alguém que ela gostaria que voltasse. E isso não é mais possível, porque na nossa vida a gente sempre caminha para frente, a gente não caminha para trás. Não tem como, não há possibilidade de voltar a ser como era antes, de voltar a ter o que se tinha antes. É sempre para frente. Mas a pessoa que está com esse sintoma da depressão, ela tem essa necessidade, ela está com o olhar total voltado para trás, para aquilo que já foi, para como aquilo já foi. Nossa, mas eu era tão feliz em tal momento e agora eu estou tão triste. Nossa, mas a minha vida era tão boa em determinada época e agora tudo acabou. É assim que o depressivo pensa. E isso vai tomando conta da pessoa e ela vai ficando mais triste, ela vai tendo perda de energia. Às vezes ela tem problema com sono, ela não consegue dormir, não sabe por quê. Às vezes dá muito problema de falta de apetite. Tem algumas pessoas que, ao contrário, comem demais e aí dormem demais. O fato é, a pessoa vai perdendo a alegria, vai perdendo o tônus vital, ela vai perdendo aquela energia de vida, ela vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo o interesse por tudo. Nada tá bom, tudo tá difícil, ela se torna uma reclamona, ela vive lamentando. Esses são os sintomas da depressão. E às vezes a pessoa não está presente que ela está começando um caminho de depressão. Às vezes ela não percebe, a gente começa a reclamar, a vida tá ruim, você começa a enxergar tudo com um olhar triste, tudo com um olhar negativo. É assim que a depressão começa. Ela começa aos poucos, ela não começa grande. Então, por isso é importante para nós, estamos próximos daqueles que nós amamos, observar esses sinais, que muitas vezes eles começam muito sutis. Eles começam por dormir demais, eles começam por... A pessoa, às vezes ela era uma pessoa ativa e ela para de fazer as atividades, ela não tem vontade mais de sair de casa. Isso aconteceu muito na época da pandemia e tem acontecido cada vez mais. E às vezes a gente começa tão pequeno que a gente não percebe. Então, o meu objetivo hoje é fazer você observar as pessoas que você ama. Para nós que temos filhos, os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes também estão suscetíveis a esse processo. E infelizmente cada vez mais comum, porque hoje em dia tem muito acesso à internet, muito acesso às telas que nós já sabemos que fazem mal. Existe algo que eu não posso falar com mais detalhes aqui na live, é só num ambiente mais fechado, mas existe linguagem subliminar. Se você não conhece o que é isso, pesquise. Nas nossas reuniões mais de sala secreta e eventos mais restritos, eu falo um pouco mais abertamente sobre isso. Aqui aberto, infelizmente, não dá para falar, mas existe sim muita linguagem subliminar, que estão nos vídeos, na música, que está na internet, que está nos filmes, que está nas séries, em um monte de lugar. E é por isso que os nossos jovens, eles têm cada vez mais reações parecidas. E a depressão, ela se instala, ela vem acontecendo, ela começa justamente aí. Aquele desejo de voltar a viver algo que já não é mais possível. E a pessoa, ela está vivendo isso e ela não consegue nem processar, ela não consegue nem perceber que ela está com sintoma depressivo. E principalmente quando ela é muito jovem, ela percebe a tristeza, ela vai sentindo, isso vai crescendo. Às vezes ela não fala, às vezes ela não comenta. Isso começa, gente, de uma maneira muito sutil. E se nós não tivermos uma percepção muito grande, pode passar desapercebido.
Então, é muito importante que nós, como pais também, a gente esteja observando e presente na vida dos nossos filhos para conseguir perceber e apoiá-los. Isso é muito sério. Tem acometido a muitas pessoas, jovens, crianças, adultos, idosos, pessoas de todas as idades. Ela não escolhe, ela não restringe. Nossa, só ocorre na vida adulta. Não, a depressão ela ocorre em todas as fases da vida. E infelizmente, quanto mais a gente percebe, mais a gente observa, mais a gente conversa com as pessoas, mais nós percebemos o quanto isso tem sido comum, tem se tornado comum na vida das pessoas. E isso não é algo comum, é algo muito sério, é algo muito grave, que se essa pessoa não for acompanhada, se ela não tiver um apoio necessário, isso pode ter consequências maiores. É um dos sintomas e do começo dos indícios das pessoas que cometem suicídio. Então é algo realmente muito profundo, muito importante que seja visto, que seja olhado, que seja observado pelas pessoas que estão perto e apoiado pelos familiares. Isso não é frescura. Muitas vezes, quando você não passa por esse ou não passou por esse processo ainda, talvez pareça uma frescura. Ah, isso é frescura. Ah, isso é excesso de mimimi. Não é. É uma dor real, é uma doença, é algo profundo e é na alma. Existem vários recursos que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a sair desse lugar. Por que eu gosto tanto da constelação? Porque é uma das ferramentas que auxilia muito na resolução de tudo isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Dentro da constelação, nós compreendemos que nós somos um ser que está pertencendo a um sistema familiar, que vem dos nossos pais, do nosso pai, nossa mãe e todos os ancestrais que vieram antes. Então, tudo aquilo que eles viveram permanece em nós, na nossa alma, através do nosso DNA também. Por isso que nós vivemos hoje, muitas vezes reflete aquilo que eles viveram no passado. Então, se existe alguma dor, algum ancestral que pertence ao nosso sistema familiar, mas ele não foi inserido no sistema familiar, pode estar gerando isso. Então, hoje, por exemplo, eu posso estar com uma depressão em mim, que eu sinto, que eu tenho sintomas, que eu tenho falta de vontade de viver, que a depressão em si, na alma, é vontade de morrer, a pessoa quer morrer. E muitas vezes ela está fazendo isso porque ela está tomando o lugar de algum ancestral que não foi inserido no sistema familiar de origem. Ele foi excluído do sistema familiar. Então, quando nós fazemos ali a dinâmica sistêmica, nós conseguimos realmente perceber a real causa da depressão. Porque a depressão não é algo que acontece. Ah, foi porque eu saí do emprego e aí eu fiquei depressivo. Não. Isso pode ter sido gatilho para você entrar nesse lugar, mas isso já estava com você, porque dentro do seu sistema familiar de origem existe algo que precisa ser visto, que precisa ser corrigido. Então, quando nós fazemos esse olhar, quando nós fazemos um movimento sistêmico, isso vem à luz. Esse parente, essa pessoa que ela pertenceu ao nosso sistema familiar, que ela estava excluída, quando ela volta a ser inserida, quando ela volta a ser incluída no sistema familiar, tudo isso se resolve. E parece mágica, mas não é mágica. E aí, simplesmente, essa vontade de morrer, que você tomou o lugar dessa pessoa, porque é como se você quer morrer, porque você quer honrar a esse seu ancestral que não foi inserido no sistema familiar. Então, a gente, na alma, nós vamos para esse lugar, nós somos puxados para esse lugar. E isso não é algo que nós controlamos. Isso é algo que a vida nos leva para esse caminho. É por isso que nós temos que olhar a causa raiz do que nós estamos sentindo. E a depressão é isso. É algo que está em nós, mas muitas vezes não é nosso. Mas nós, em honra a todos aqueles que nós pertencemos, a esse sistema inteiro de várias e várias pessoas de infinitas gerações,
nós, em honra a todos eles, nós tomamos o lugar dessa pessoa. Essa pessoa que foi excluída, muitas vezes a gente toma o lugar dessa pessoa e a gente começa a ter esses sintomas em nós. A gente começa a sentir essa dor profunda, essa tristeza. É algo que não passa. É algo que você faz, você tenta e você não consegue. É muito forte, porque é muito maior do que nós. É algo que vem lá de trás, de várias e várias gerações. Pode ser que isso tenha acontecido há milhares de anos, muitas gerações para trás. E isso vem passando de geração em geração, às vezes pula uma ou outra geração, mas hoje está com você. E se está com você hoje, é porque você consegue resolver. Então é importante buscar uma ajuda, uma terapia holística, ela vai olhar para essa questão. E, por exemplo, se for o caso de uma constelação, a constelação, no momento em que nós olhamos para isso, no movimento sistêmico, o próprio movimento sistêmico, ele se resolve. Porque esta alma que está em sofrimento até hoje, ela precisa ser inserida no sistema familiar de origem. E quando isso acontece, a pessoa que está sentindo depressão, ela simplesmente deixa de sentir depressão. Ela simplesmente é curada. Então nós temos que olhar a causa raiz da depressão. Muitas vezes a pessoa se afunda em medicações que dopam a pessoa ainda mais. Eu não sou contra medicamento, mas ficar vivendo só à base de medicamento e achar que isso está correto e achar que isso é bom e é suficiente é que é errado. A gente precisa buscar as alternativas. De verdade, mesmo medicação para ansiedade é algo que aqui em casa nós não usamos. Nós usamos óleos essenciais, que são produtos naturais e vão de fato apoiar muito nesse momento que você está vivendo. Mas o mais importante é olhar a causa raiz. E é por isso que a terapia holística é algo que é insubstituível. Porque se você vai num psiquiatra, muitas vezes ele vai te dopar de medicação, ele vai lhe falar de coisas do agora, mas a causa raiz disso, de onde originou essa depressão, que não é seu, mas está com você, isso não é visto, isso não é levado em conta. Então você vai ficar ali tomando medicação, vai ficar conversando, mas a solução, de fato, ela não vai existir. A solução, ela está dentro de nós, mas ela precisa ser olhada porque ela está conosco, mas ela não é nossa. Tudo que nós vivemos, nós repetimos. Então, por isso que às vezes a gente tem essa dor na alma, esse rombo aqui no peito, e a gente não sabe por quê. Eu me lembro de falar assim, gente, eu sinto uma tristeza que eu não sei por quê. Aí as pessoas perguntam, mas por que você está triste? Eu não sabia dizer. Eu não sabia dizer. Simplesmente eu estava triste. E quanto mais as pessoas me perguntavam, mais eu pensava e menos eu conseguia compreender. Porque não é uma compreensão aqui. É uma dor que vem na emoção. É uma dor da alma. E o nosso corpo sabe, a nossa alma sabe. Só que nós não conseguimos compreender, porque pela lógica, não é algo lógico. Nossa, não é porque minha vida é ruim, não é porque está faltando tal coisa. Talvez a gente até tenta assimilar e linkar alguma coisa que esteja acontecendo. Talvez aí você começa a procurar. É meu trabalho que está ruim. É não sei o quê. Eu queria ter isso, eu não tenho. Mas no fundo, não é isso. E a gente fica tentando nomear coisas que não tem nome, porque não tem explicação. Não é algo que a gente consiga simplesmente falar, matemático, 2 mais 2 é igual a 4. Não é assim que funciona. As nossas emoções e aquilo que está na nossa alma é muito maior do que isso. Só que sim, existem maneiras de você olhar para isso, de você curar, de você realmente obter a cura e sair desse lugar definitivamente. Existem muitas coisas que podem auxiliar. Por exemplo, a meditação, que é você respirar, acalmar a mente e olhar para dentro das emoções, é um caminho. Mas de verdade,
a resolução para tudo, até hoje, do que eu já vi, são os movimentos sistêmicos. Ou são curas energéticas voltadas para o inconsciente, que tem a ver, que remete a essa nossa ancestralidade. Sim, é possível sair desse lugar. E você precisa se abrir para isso. Você precisa buscar essa cura, buscar meios de sair desse lugar. É possível. E se você tem alguém que você percebe que está começando a ir para esse caminho, haja rápido. Traga essa pessoa para uma terapia. Traga essa pessoa para um movimento sistêmico. Mas ela precisa querer. É necessário. Nós não podemos, hoje, eu como consteladora, eu não posso entrar e intervir na vida de um adulto que não quer olhar para isso. No máximo que nós conseguimos fazer é quando são crianças e o pai ou a mãe, que é o responsável, consegue olhar para isso no lugar da criança, mas é quando é criança. Quando é adolescente ou adulto, não pode. A própria pessoa tem que querer. E isso é muito sério, porque se nós deixarmos isso ir passando, a tendência é piorar. A depressão, ela aumenta, ela cresce, e a pessoa vai ficando cada vez mais triste, cada vez sem energia, cada vez mais dependente de medicação, cada vez mais afundada na vontade de morrer. E se ela não fizer algo, ela vai acontecer exatamente o que ela quer. E muitos casos, dependendo do grau, do nível, a pessoa vai suicidar. Então, é muito importante que a gente esteja presente para isso. É totalmente possível sair desse lugar. Existem maneiras de você sair dessa tristeza profunda e não cometer algo tão terrível como é o suicídio. Porque ele é horrível para você, para sua vida e para aqueles que estão em volta, as pessoas que você mais ama. Gente, cada vez mais nós estamos vendo as pessoas em situações de dores emocionais profundas. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e várias outras questões do dia a dia tem deixado as pessoas muito tristes. Desde a época que começou a pandemia, muitos de nós perdemos as pessoas que nós amamos e de maneira muito difícil de falar sobre isso, difícil de lembrar. E isso muitas vezes traz para esses sentimentos, para esse tipo de sintomas e doenças, que é o caso da depressão. De novo, eu faço um alerta, porque ela começa sutil, começa aos poucos. E se a gente não estiver com esse olhar atento, a gente não percebe, nem em nós e nem nas pessoas que estão em volta. Existem graus diferentes de depressão. Sim, eu já tive. Sim, existem pessoas da minha família que já tiveram. E isso é algo que a gente tem sim que olhar e observar constantemente. Porque pode ser que por uma causa aconteceu e foi resolvida, e pode ser que volte por outra. Nesse mundo que nós estamos vivendo, cheio de coisas, cheio de situações adversas, desafiadoras, que acometem as pessoas assim, a ter um pouco de medo. Tem gente que está com síndrome do pânico, que é um outro tipo de depressão, só que também com medo de ter contato com as pessoas. É muito comum. Por isso que eu recomendo para vocês, ao invés de usar medicação, se vocês já estão usando medicação, ok, mas se vocês puderem também, usem os óleos essenciais, ajudam muito nesse processo, muito a passar por esse processo. Mas olhem a causa raiz, busquem a solução de fato. Isso está com vocês, mas não é de vocês. Porque o que nós sentimos, ele não é só nosso. Existem algumas camadas. Nós somos nós, a maneira com que nós pensamos. Nós também somos um conjunto, parte de um sistema coletivo. Então, primeiro somos nós, indivíduo. Em segundo, somos nós, o sistema familiar. E em terceiro, o coletivo. O coletivo são todas as pessoas do ambiente onde a gente vive, das cidades onde nós vivemos, do país, do mundo. E aí, se a gente para observar, a quantidade de pessoas que estão em depressão são inúmeras.
E isso meio que retro se alimenta. É por isso que nós temos que olhar para nós e buscar a solução. Para que a gente vai diminuindo essa grande massa. A gente vai, porque cada um de nós que está com depressão contribui para essa massa, essa grande massa, pertencer ainda ao planeta. Se a gente elimina em nós, nós eliminamos do nosso sistema familiar de origem, nós também curamos a nós, aqueles que ficaram presos e os descendentes, porque se nós não olhamos para nós, os nossos filhos repetem o que nós sentimos, mas nós não resolvemos. As dores emocionais, elas estão conosco para que a gente resolva o que ficou mal resolvido lá do passado, de algum ancestral, porque é tudo interligado. E se nós resolvemos em nós e liberamos eles, nós também liberamos os nossos descendentes. Porque todos que vêm depois de nós também vão herdar coisas nossas, emoções nossas mal resolvidas irão para eles. Então vamos, no mínimo, diminuir a carga para eles. Se você está numa depressão tão forte e fala, eu quero eu mesma resolver, eu não quero mais olhar para isso, eu quero ficar aqui. Mas se você tem filhos, ou se você ainda pretende ter, olhe para eles. Eles precisam de você bem. E mais que isso, eles precisam que você enfrente suas dores emocionais, para que eles sejam liberados de ter que passar por isso. Porque se você não resolver, eles vão ter que viver esse processo também, para ver se isso acaba sendo resolvido. O universo é muito sábio, a maneira com que foi tudo construído é uma maneira muito sábia. Não é à toa que na Bíblia Deus colocava, amaldiçoa até a 3ª, 4ª geração. Por quê? Porque o que nós vivemos influencia nos nossos dependentes, nos nossos descendentes. Então, se você não quer resolver a sua dor emocional, a sua depressão por você, resolva pelos seus filhos, resolva pelos seus netos, pelos seus bisnetos, que ainda hão de nascer. Quando a gente para olhar o tamanho desse emaranhado que nós carregamos, que está em nós, mas que vem dos nossos ancestrais e que impactam os nossos descendentes, é mais do que um chamado, é uma obrigação nossa, como pai, mãe responsável, de olhar para as nossas questões, as nossas emoções e parar de fugir. O grande problema é que a gente parou, a gente não quer acessar as nossas emoções mal resolvidas, que estão impactando a nossa vida em todos os sentidos. A gente não quer. E aí a depressão se instala. Ela se instala porque a gente fica lá olhando o que já foi de bom lá no passado. Nosso olhar está sempre para trás, nunca para frente. A gente quer parar o tempo e voltar a um tempo que não volta mais. Então, gente, o meu objetivo hoje é um alerta para você, olhar para você. Se você não está começando a ter sintomas de depressão, se você já está, saiba que sim, tem solução, independente do grau, mas você precisa ser o primeiro a querer sair desse lugar. Ninguém te tira daí, se você não quiser. E é muito sério. E se você não quiser olhar por você, olhe pelos seus filhos, netos, bisnetos e todos aqueles que ainda hão de vir. Porque se você não resolver essa questão, o seu filho vai repetir. E é muito doloroso para quem tem filhos perceber que ele está vivendo algo que é terrível, uma tristeza profunda como é a depressão. Porque eu não tive coragem de olhar para a minha dor emocional. Não existe nada pior do que você viver isso e perceber isso. Então haja agora. Mesmo se você estiver vendo que isso aconteça. Ah, mas então eu vou constelar meu filho? Não, você vai constelar você. Você vai constelar, você vai olhar para a sua dor emocional. Você vai resolver a sua dor emocional. Ah, mas eu tenho medo da constelação. Tá bom. Existe uma outra técnica hoje de uma cura emocional como a constelação, sem você ter que viver todo aquele processo. Mas você também precisa se abrir. É um movimento de 3 sessões, onde você vai simplesmente deitar e permitir ser curado
permitir que essa dor emocional do nosso sistema familiar de origem seja restabelecida, seja resolvida, seja dissolvida por Jesus, Maria e todo o exército de Jesus, exército de anjos e de arcanjos. Ah, Amanda, mas isso é muito estranho. Sim, pode até parecer estranho para você, mas eu vivencio, na verdade eu já vivenciei esse processo e hoje eu aplico essa técnica também. E existem muitos relatos de pessoas que estão melhorando a vida justamente por estarem permitindo serem curadas dessa maneira. Se você não consegue sair desse lugar, faça um passo, dê um passo novo, faça algo diferente, mesmo que para você seja um pouco estranho. Se permita entrar em algo novo para que você melhore. Não existe nada mais poderoso do que a energia de Jesus e de Maria. Eles estão de coração aberto, sempre estiveram. E o momento agora pede que a gente olhe para as nossas dores emocionais. Cada vez mais nós vamos vivenciar situações e provações para saber se a gente realmente vai olhar para isso ou não. Nós estamos sendo provocados a olhar para essas dores emocionais. Nós precisamos evoluir dessa maneira, limpando toda a sujeira que nós carregamos, que ela está conosco. E muitas vezes ela não é só nossa. Ela é sim de todos os nossos ancestrais. Imagina você, o que nós não vivemos de dores emocionais desde lá atrás. Nós, que eu falo, nossos ancestrais que estão em nós. A nossa alma carrega todos eles. Nós somos um conjunto de índios e pessoas que foram colonizadas e colonizadores. Pensa, quantas pessoas, quantas pessoas do nosso sistema familiar de origem, quanta dor e sofrimento. Vocês acham que quando houve a colonização, isso foi feita com todo amor e carinho? Vocês acham que não houve dor, não houve sofrimento? Não houveram abusos? Com certeza sim. Houve muita dor, muita tristeza lá atrás. E que nós carregamos até hoje. Então está na hora de limpar tudo isso. E esse é o fundo, o início de como começou essa dor emocional que você tem na depressão e nem sabe. Existe algo que precisa ser resolvido. Existe uma dor que precisa ser eliminada. E essa dor está com você, mas ela iniciou lá atrás. Então, por isso é o meu convite para você. Olhe para isso. Busque resolver. Busque identificar se você está com alguma questão emocional. Todos nós temos dores emocionais. Infelizmente, tem inúmeras pessoas que suicidam justamente porque a dor é tanta que ela acha que ela acabar com a própria vida, ela vai ter a resolução, o fim para essa dor que não acaba mais. Porque é uma tristeza tão grande, tão profunda, que a pessoa não sabe lidar com ela, não sabe como resolver, não sabe nem que existe forma de resolver, porque sim existe, mas às vezes ela nem acredita ou nem sabe, nem nunca ouviu falar. Eu mesma, quando eu conheci a constelação, não sabia nem o que era isso, nunca tinha ouvido falar. Ainda é relativamente novo. Mas sim, é totalmente possível você melhorar, você sair desse lugar. Só que você precisa querer. E às vezes a pessoa não sabe. Ou ela não acredita. E aí ela simplesmente elimina a vida dela porque ela acha que essa dor e esse sofrimento vai acabar. Mas infelizmente não é assim que funciona. Então olhe para isso. Tenha coragem. Se tá difícil, tá ruim, mas você quer sair desse lugar, tenha essa coragem de sair desse local. Tenha essa coragem de olhar para a sua dor, enfrentar ela de frente. Eu tenho certeza que você vai ficar infinitamente melhor. Isso vai ser resolvido, não só para você, como para os seus dependentes também, para os seus descendentes também. É muito importante que a gente olhe para nós, para a gente liberar os nossos descendentes, filhos, netos.
para que a gente melhore todos. Porque uma única coisa que você olha para você, você já libera um monte que virá depois. Se você continua negando, buscando subterfúgios, às vezes só medicamento, isso não vai resolver o problema. Então procure a resolução na causa raiz. E o olhar, a terapia holística, ela vai procurar justamente isso. Ela vai observar, ligar os pontos, que o nosso corpo e a nossa mente, eles são um só. As nossas emoções fazem parte disso. E tudo precisa estar alinhado. Se não está, é porque tem algo errado, que precisa ser olhado. E existem bloqueios, e existem dores ancestrais, existem infinitas coisas. A depressão é uma delas. Se você quer estudar mais sobre isso, se você quer aprofundar nisso, eu tenho um convite para te fazer. No dia 3/6, eu vou fazer um evento online gratuito, às 20 horas, para olhar justamente para as nossas questões emocionais e a nossa ancestralidade. Como a gente vai liberar algumas coisas, alguns bloqueios emocionais, que vão te ajudar nesse processo. Se você quiser participar, vai lá na minha bio, tem o link para você entrar. Se você quer que algum parente seu, alguém que você ama também participe, encaminhe para esse parente, encaminhe para essa pessoa que você ama. Eu tenho certeza que nós juntos vamos conseguir melhorar essa questão emocional, essa dor profunda, e sair desse lugar para ter uma vida maravilhosa. Porque você merece, eu mereço, todos nós merecemos, os seus filhos merecem. Se você não fizer por você, faça por eles. É muito importante que a gente deixe de achar que é tudo normal. Isso em algum momento vai se resolver. Não resolve sozinho. Você tem que tomar ação agora, de entrar lá no link da bio e participar, se cadastrar para participar. Tá bom? Então, eu desejo para você uma semana maravilhosa, que você realmente busque a resolução para suas questões. Amanhã nós vamos estar aqui de novo às 7h30. Convide as pessoas que você ama para participar, ok? E no dia 3/6 nós vamos fazer aí um evento enorme, muito poderoso, para a gente melhorar essas questões, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.